Olá, povo de Deus, povo cristão, católicos, evangélicos ou não, com ou sem religião, você que acredita em Deus. Então está na hora de examinar as escrituras sagradas. E aí põe em prática aquilo que ela nos ensina. Nós estamos vendo as coisas acontecendo. Como disse o Senhor Jesus, haverá grande aflição na terra. Uma grande aflição que nunca houve, nem tampouco depois haverá. Mas nós temos que estar atentos. Nós estamos vendo muita gente, muitas pessoas inocentes morrendo pelos ataques das guerras, ataque de fome, com sede. E nós, que digamos que temos fé em Deus, diz que tem fé em Deus, mas não põe em prática, não senta o joelho no chão, fica esperando. Não, essas coisas têm que acontecer porque está escrito. O Senhor Jesus, ele não profetizou desgraça, ele não profetizou guerra, ele não profetizou falsos profetas falsos. Ele preveu que viria. Então, mas aqueles que são escolhidos de Deus, esses têm que estar atentos. Como disse o Senhor Jesus, quando ouvir as abominações do que está escrito no livro, então está escrito em Daniel. Então quem lê, atenda. Porque está escrito em Daniel, capítulo 12, diz assim: naquele tempo se levantará Miguel Arcanjo, o grande príncipe, que se levantará pelos filhos do teu povo. E haverá o tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida. Por isso o Senhor Jesus disse, está no lugar santo. Quem lê, atenda. Então está na hora de nós atender. Nós não vamos deixar quanta gente inocente morrendo. Está na hora de se levantar um clamor e pedir a Deus que amarre o capeta, esse dragão que está no coração desses líderes, desses países que estão em conflito. É os líderes. O Satanás, o dragão, não está no lugar, ele não está do lado de ninguém. Ele quer ver sangue, ele quer ver morte, ele quer ver crueldade, ele quer ver terrorismo. Quer dizer, ele não está do lado nem de um, nem de outro. Só o príncipe Miguel Arcanjo, é que, em nome de Jesus que está na batalha, é que pode livrar o teu povo. É como disse. Então diz assim, Daniel, capítulo 12. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá o tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Porque esses homens, se eles acionarem essas bombas nucleares, bombas atômicas, então não sobra nenhuma carne. Então, mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar inscrito no livro da vida. Então, se você tem o seu nome escrito no livro da vida, meu amigo, está na hora de você clamar a Deus. O Senhor Jesus disse, não se entra na casa do valente, sem primeiro não amaniatá-lo. Então tem que amarrar o capeta que está nesses livros, queimar, quebrar as forças, em nome de Jesus. Tenha piedade desse povo inocente, onde a palavra não chegou ainda até lá, porque diz a palavra, todo aquele que clamar em nome de Jesus
será salvo. Mas esse povo não foi ensinado a clamar. Foram ensinados a clamar por outros deuses, por outros nomes. Por isso, eles não têm esse poder de vencer o dragão, a serpente chamada Satanás. Então, está no coração dos líderes da guerra, dos líderes do terror. Eles são tão cruel que eles não têm compaixão do seu próprio povo. Colocam os povos como escudo, povo deles. Então, temos que levantar um clamor. O próprio Jesus diz aqui em Mateus 24, 21 diz assim, ó. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, não fossem cortados, nenhuma carne se salvaria. Está falando de carne, não está falando de espírito. Então temos que estar orando, clamando. Mas por causa dos escolhidos de Deus, será abreviado aqueles dias. Por isso também está em Lucas 21, 36. Vigiai, pois em todo tempo, orando para que sejais havido de evitar todas estas coisas. Quer dizer, o poder da oração em nome de Jesus. Os anjos entram em ação. Então, ele diz, vigiai, pois em todo tempo, orando para que sejais havido de evitar todas estas desgraças, todas estas coisas que hão de acontecer, e para que vocês possam estar de pé diante do Filho do Homem, quando tiver que prestar conta. Então, aí está. Por isso que diz o livro, o Senhor Jesus diz, está no lugar santo, quem lê atenda. Então, é o que está escrito em Daniel, capítulo 12. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. Miguel é o líder do exército de anjos do Senhor, que rege. E tudo é feito em nome de Jesus. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida. Então, meu irmão, minha irmã, você que crê em Deus, está na hora de clamar a Deus. Clamar a Deus para amarrar, para queimar. Amarrar, aniquilar Satanás. Amarrar. Que está destruindo o povo. Quantas crianças, coitadas, estão morrendo, olhando para o tempo, de onde me virá o socorro. Então, e vocês ficam nas campanhas, nas igrejas, só crescendo na riqueza, trazendo disso e aquilo outro, crescendo, não presta atenção no movimento, não presta atenção no acontecimento. Cada um quer montar o seu trono de glória. Está sendo semelhante a Satanás. Satanás que se levantou para ter o mundo para ele. Então, entrou em guerra com Miguel Arcanjo. O arcanjo Miguel, como diz Apocalipse 12, 12, no capítulo 7, diz assim, ó. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Versículo 4. E a sua cauda levou após si uma terça parte das estrelas e lançou sobre a terra. Quer dizer, essas estrelas eram os anjos de luz, se tornou agora anjo de treva, são os demônios, são os espíritos malignos que ficam por aí, mentindo, dizendo que são espíritos de luz, enganando a todos. Então, diz o versículo 9, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos
foram com ele. Isso foi antes de Adão e Eva. É por isso que ele enganou a Eva. E aí, quer dizer, ele tomou posse na terra com a mentira, porque Deus houve maldição de Deus por causa da ira de Deus que amaldiçoou. Por quanto houvesse feito isso, maldita serás, mais que toda besta, mais que todos os animais. Sobre o teu ventre andará, pó comerás todo dia da tua vida. Quer dizer, o teu poder vai ser de destruição. Nunca vai ter um mundo de glória para ti, mas sim, só de destruir. E aí Deus se arrependeu, porque havia passado o poder para o dragão, para a serpente. E aí ele emendou: ponharei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Falou para Adão: porquanto houvesse feito isto, agora maldito é a terra por causa de ti. Quer dizer, ele havia lançado maldição por causa de Adão. Então veja bem, mas aí ele enviou Jesus exatamente para livrar o povo. Foi sacrificado na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia e apareceu para os discípulos em Mateus 28:18 e disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Aleluia! Valeu a pena o sacrifício do Senhor Jesus, como diz Apocalipse. Apocalipse 12:10. E houve uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque o acusador de nossos irmãos é derrubado, quebrado o seu poder, o qual diante do nosso Deus acusava de dia e de noite. Versículo 11 de Apocalipse 12. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Estes são exatamente aqueles que estão escritos em Daniel e em Mateus, que diz, naquele tempo livrará Miguel, o grande príncipe, se levantará pelos filhos do teu povo, com aquele batalhão de anjos. Miguel ficou com 2/3 dos anjos, e o dragão levou só 1/3. E haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se ao teu povo todo aquele que se achar escrito no livro da vida. É por isso que o Senhor Jesus emendou também em Mateus 21. O Senhor Jesus emendou a mesma palavra. Ele fala no mesmo tom. Ele diz aqui, 24:21, fechando. E disse Jesus, respondendo, disse Jesus: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos de Deus, aqueles dias serão abreviados. Mas tem que orar, tem que jejuar, tem que se consagrar. Não é só ficar esperando. Jesus vai vir para arrebatar o seu povo. Primeiro vai vir os anjos para separar os bodes das ovelhas. Primeiro os anjos vai colher o joio para ser queimado. Depois é o trigo. Ok? Deus abençoe a vocês. E meditem no que vocês ouviram. Porque essa é a verdade. Quantas pessoas estão morrendo? Quantas crianças inocentes? Porque
porque o dragão está feroz, mas Jesus já venceu pelo sangue do Cordeiro. O Senhor Jesus derramou seu sangue e disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, ok? Então vamos lá. Fechando. Salmo 140. Livra-nos, Senhor, do homem mau, guarda-nos do homem violento, os quais pensam mal no coração continuamente se ajuntam para a guerra. Aguçaram-se as línguas como da serpente, e o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Guarda-nos, Senhor, das mãos do ímpio, guarda-nos do homem violento, os quais se propuseram de desviar os nossos passos. Soberbo armaram laços e cordas, estenderam a rede à beira do caminho, e armaram laços corrediços. Eu disse, Senhor, tu és o meu Deus, ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor. Senhor Deus, fortaleza da minha salvação. Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Não cumpra, Senhor, ao ímpio o seu desejo. Não deixe por diante os seus maus propósitos para que não se exaltem. Quanto aqueles que cercando me levantam a cabeça, cubra a maldade dos seus lábios. Caiam sobre eles brasas e brasas vivas. Seja lançado fogo e em covas profundas, para que não torne mais a levantar. Pois não terá firmeza na terra o homem de mau língua. O mal perseguirá o homem violento até que seja desterrado. Eu sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido, o direito do necessitado. Assim o justo louvará o teu nome e os retos habitarão na tua presença, dando glórias a Deus, aleluia e glória a Deus. Cai por terra toda a força do mal, está amarrada, aniquilada em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica na paz do Senhor, Salvador Jesus Cristo. Acesse o nosso canal, acesse e inscreva no canal Luiz Corde. Digita aí Luiz Corde, Luiz com Z, C-O-R-D-S, e aí você vai ver o canal Expressão da Verdade. Se inscreva e Deus abençoe. Fica na paz.